Quanto mais calmo você fica, mais eles começam a ouvir a si mesmos, e é isso que os deixa loucos. Você quer saber o momento em que eles realmente começam a perder a cabeça. Não é quando você revida, não é quando você grita, implora ou tenta explicar. É quando você fica em silêncio. É aí que o verdadeiro pânico se instala. É aí que o ego deles começa a tremer. A confiança deles começa a se abalar e todo aquele poder falso que eles pensavam ter começa a desmoronar. Um dia silencioso de cada vez. Antes de mergulharmos fundo no fogo, faça isso rapidinho. Se você está cansado de se explicar, se está pronto para recuperar sua energia e ver tudo mudar, clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique por perto, meu amigo. Porque no momento em que você ficar em silêncio, eles vão começar a perder a cabeça. E você está prestes a descobrir o porquê. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em uma festa lotada, música alta, pessoas falando ao mesmo tempo, risadas ecoando pelas paredes. Você está acostumado com o barulho, o caos, a agitação. Agora imagine alguém entrando, ficando completamente parado, sem dizer uma palavra, apenas observando, sem expressão, sem reação, sem energia. De repente, todos na sala começam a se sentir desconfortáveis. Eles começam a cochichar, se perguntando por que essa pessoa está tão quieta. Isso, meus amigos, é o poder do silêncio. É inquietante, é inesperado, é magnético. E quando você fica em silêncio, emocionalmente, fisicamente, energeticamente, você se torna essa pessoa, aquela que eles não conseguem entender, aquela que eles não conseguem parar de observar, aquela que mexe com a cabeça deles sem dizer uma única palavra. Veja, mentiram para nós. Nos disseram: se nos importamos, devemos sempre falar, sempre nos comunicar, sempre nos explicar. Mas aqui está a verdade. A mensagem mais alta que você vai enviar é aquela envolta em silêncio. É a mensagem que eles não podem interromper, aquela que eles não podem distorcer, aquela da qual eles não podem escapar. Porque o silêncio é como um espelho, e a maioria das pessoas odeia o que vê quando o barulho vai embora. Você não precisa gritar para ser poderoso. Você não precisa discutir para vencer. Você não precisa implorar para ser lembrado. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é desaparecer silenciosamente, calmamente, completamente. É aí que eles começam a ouvir todas as coisas que você parou de dizer. É aí que a culpa, o medo e a insegurança deles começam a falar mais alto do que sua voz jamais falou. E não se enganem, pessoal, isso dói. Não porque você está magoando eles de propósito, mas porque seu silêncio os força a encarar as consequências do que eles achavam que nunca perderiam. Quando você para de mandar mensagens, para de explicar, para de provar seu valor, eles, de repente, têm que lidar com a versão deles mesmos que não tem mais acesso à sua luz. E adivinhem como é essa versão deles? Não é nem de longe tão confiante. Não é nem de longe tão barulhenta. Está assustada, está confusa, está perdida, sem a energia constante que você costumava derramar sobre eles tão livremente. Você não é fraco por ficar em silêncio. Você é sábio. Você é forte. Você é poderoso além das palavras. Porque o silêncio requer força. O silêncio requer paciência. O silêncio requer controle. E aqueles que realmente te valorizavam sentirão essa ausência como um batimento cardíaco perdido em seus peitos. Os demais, deixe-os ir. Deixe-os questionar. Deixe-os perder o sono. Isso não é mais problema seu. Então, a partir deste momento, quero que você assuma esse silêncio. Não deixe que eles o arrastem de volta para o barulho que nunca respeitou sua voz. Você não está apenas ficando em silêncio, você está subindo. E a cada dia que você permanece em silêncio, seu poder se multiplica, sua clareza se aguça, sua paz se aprofunda. Deixe-os girar em espiral. Deixe-os se perguntar. Deixe-os sentados na confusão que criaram.
E se você está pronto para entrar nessa energia, se você está pronto para ver o ego deles desmoronar, enquanto você permanece calmo, quero que você deixe isso nos comentários agora mesmo. O silêncio é poder. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho e lembre-se. Clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Número 1. O silêncio remove a muleta em que eles se apoiavam. Eles não te amavam pelo que você era. Eles amavam como você os fazia se sentir, e seu silêncio tira isso deles. Meus amigos, é aqui que tudo começa. No momento em que você fica em silêncio, você não remove apenas suas palavras. Você remove a droga favorita deles, sua energia. E a maioria das pessoas nunca foi viciada em você. Elas eram viciadas na euforia emocional. Você lhes dava sua validação, sua atenção, sua presença. Era o remédio delas. Você era a aterrissagem suave após cada queda do ego, a rede de segurança sob cada erro que cometiam. E quando você fica em silêncio, essa rede desaparece. Imagine alguém que sempre se apoiou em uma muleta. Durante meses, talvez anos, essa pessoa andou com ela, confiou nela, construiu toda a sua postura em torno dela. Então, um dia, ela desaparece. Não está quebrada, não foi tirada com uma briga, apenas removida silenciosamente, sem aviso. O que acontece a seguir? Eles tropeçam, caem, todo o seu equilíbrio desmorona, porque nunca estiveram realmente de pé por conta própria. É exatamente isso que o teu silêncio faz. Tu não os quebras, apenas paras de os sustentar. E a própria fraqueza deles faz o resto. E aqui está a parte que eles não querem que você saiba. No momento em que você fica em silêncio, eles começam a fazer perguntas. Não em voz alta, é claro. Não, o orgulho deles não permite isso. Mas por dentro é um interrogatório completo. Eu fiz algo errado? Por que eles não me mandaram mensagem? Eles terminaram comigo para sempre? A mente é um lugar cruel quando fica sem respostas. E o silêncio que você lhes dá é o silêncio que começa a fazer as perguntas que eles não sabem responder. Veja, as pessoas não temem o silêncio porque ele é tranquilo. Elas o temem porque ele é honesto. E a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não davam valor a você, não querem honestidade. Elas querem conforto, controle, previsibilidade. Mas o seu silêncio destrói tudo isso. Você era a lanterna emocional na escuridão delas. E agora essa luz se foi. E o que acontece quando a luz se apaga? Pessoal, as sombras voltam, o medo se aproxima, e elas ficam sem nada além da versão de si mesmas que estavam tentando evitar. Elas vão contar mentiras para si mesmas para lidar com a situação. Você está apenas brincando, você está sendo dramático, você vai voltar. Mas essas mentiras só funcionam por um tempo, porque no fundo eles sabem. Eles sabem a diferença entre o silêncio que é temporário e o silêncio que vem de alguém que finalmente desistiu. Eles sabem quando sua energia se retirou de verdade, e essa percepção dói em lugares que eles nem sabiam que existiam. Vamos quebrar a maior mentira de todas aqui. A mentira que diz que se alguém não te persegue, é porque não se importa. Errado. Algumas pessoas não perseguem porque têm muito medo de admitir que perderam algo real. Outras não perseguem porque perseguir significaria admitir que estavam erradas. E outras estão tão acostumadas a ter você por perto que nunca desenvolveram a força para correr atrás de ninguém. Mas só porque elas ficam em silêncio não significa que não estejam enlouquecendo. Às vezes, o silêncio não é paz, é punição. E quem o recebe, sente cada segundo dele. E eu entendo, meus amigos. Ficar em silêncio quando seu coração quer falar é difícil. Você vai sentir a atração, a tentação de entrar em contato para ver se eles perceberam sua ausência. Mas aqui está a verdade.
Toda vez que você quebra seu silêncio por alguém que não valorizou sua voz em primeiro lugar, você ensina a essa pessoa que seus limites são opcionais, que sua paz é negociável. E você não foi feito para ser opcional. Você não foi feito para ser um capacho para a preguiça emocional de outra pessoa. Mantenha-se firme. Deixe o silêncio se prolongar. Deixe a tensão crescer. Você não está sendo cruel. Você está finalmente sendo claro. Claro sobre o seu valor. Claro sobre os seus padrões. Claro sobre o fato de que a sua energia não está mais à venda para o maior manipulador. Porque no momento em que eles perceberem que não podem mais contar com você para a segurança emocional, esse é o momento em que eles começam a desmoronar. Então, se você está pronto para retirar a muleta, se está pronto para deixá-lo sentir como é a vida sem o seu apoio emocional, se está pronto para sair do papel de salvador e assumir o papel de protetor de si mesmo, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou a muleta deles. Escreva, mostre para o mundo. Mostre para si mesmo que você não vai mais ser usado como conforto por alguém que nem consegue oferecer consistência. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar no momento. A mente deles se volta contra si mesma, e o silêncio que você lhes deu se torna a tempestade da qual eles não conseguem escapar. Número 2. A mente começa a preencher as lacunas e nunca é gentil. Quando o silêncio entra na insegurança, começa a falar. Aqui está o que eles não percebem até que seja tarde demais. A mente odeia mistério, odeia lacunas, odeia silêncio, especialmente quando esse silêncio vem de alguém que costumava ser a trilha sonora da vida deles. Meus amigos, quando vocês ficam em silêncio, não criam apenas distância, criam um vazio. E esse vazio não fica vazio. Ele é preenchido, mas não com paz, e sim com medo, ansiedade e os piores cenários possíveis que saem do controle dentro da cabeça deles. Imaginem isso, uma sala em que costumavam entrar todos os dias. Ela tinha luz, música, calor humano. Você estava lá sorrindo, conversando, dando sua presença como um relógio, e agora a porta ainda se abre, mas a sala está vazia, fria, silenciosa. A mesma sala, mas agora ecoa. E esses ecos são o som dos pensamentos deles, ricocheteando nas paredes e atingindo-os com mais força do que esperavam. Eu estraguei tudo? Eles seguiram em frente? Estão com outra pessoa? A mente começa a adivinhar, e nunca adivinha. Atenciosamente, isso é o que a maioria das pessoas não entende. O silêncio não é o fim da conversa. É apenas o começo da conversa deles consigo mesmos. E deixem-me dizer uma coisa, pessoal. Essa conversa é brutal. Porque quando eles estavam com você, você facilitava as coisas. Você preencheu as lacunas, esclareceu as dúvidas, deu segurança. Mas agora, eles são os únicos que restaram na sala. E o ego deles não é nem de longe tão reconfortante quanto a sua energia costumava ser. Eles vão relembrar mensagens antigas, ler entre as linhas que nem existem, analisar emojis como se fossem pergaminhos antigos. Tudo porque você escolheu o silêncio. E aqui está a beleza distorcida disso. Quanto menos você fala, mais eles pensam. E quanto mais eles pensam, mais eles entram em um ciclo vicioso. Porque o silêncio é como uma névoa no cérebro. Você não consegue enxergar claramente, mas tudo parece perigoso. Vamos quebrar uma mentira aqui, uma grande mentira. Eles vão agir como se o seu silêncio não os incomodasse. Eles estão apenas sendo dramáticos. Eu nem me importo. Eu precisava de espaço. Sim, então por que eles ainda estão verificando sua última cena? Por que ainda estão pairando sobre a mensagem não enviada? Por que ainda sentem aquela pontada quando seu nome surge na cabeça deles em um momento de silêncio?
O orgulho das pessoas vai mentir na cara delas, mas o sistema nervoso não sabe fingir. Aquele coração acelerado, aquela boca seca, aquele tremor na mão quando eles quase digitam o seu nome. Esses são sinais. O silêncio está funcionando. Mas aqui está o que torna isso difícil para você, porque você vai querer quebrá-lo. Você vai querer esclarecer as coisas para ter certeza de que eles não estão pensando errado, para explicar o que realmente está acontecendo. Mas ouça com atenção. Isso não é mais sua função. Você não é o terapeuta deles, não é o tradutor deles, não é o GPS emocional deles. Você deu clareza, você se esforçou, e eles interpretaram isso como fraqueza. Então agora, deixe o silêncio ensinar a lição que suas palavras nunca conseguiram. Vocês precisam se manter fortes aqui, meus amigos. É aqui que a maioria das pessoas cede. É aqui que elas mandam mensagens só para saber como você está, onde respondem à migalha de pão, na esperança de uma refeição completa. Mas não faça isso, porque a cada segundo que você fica em silêncio, a mente faz seu trabalho. Ela escava, ela distorce, ela constrói histórias que as assustam mais do que você jamais poderia. Com um confronto, elas começam a imaginar você brilhando, evoluindo, rindo, e não com elas. E essa visão é o que começa a derrubá-las. Lembre-se de que eles eram viciados no conforto da sua presença, da sua paciência, da sua paz. Mas agora eles ficam com o barulho da própria dúvida. Agora são eles que fazem perguntas. São eles que tentam te interpretar. E essa é a mudança. Esse é o poder. Essa é a razão. O silêncio funciona melhor do que gritar jamais poderia. E se eles ainda não entenderem, deixe-os confusos. Deixe-os procurar significado em um silêncio que você não é mais obrigado a explicar. Deixe-os viver com atenção, porque o crescimento real, o seu crescimento, não vem de fazê-los se sentir melhor. Vem de proteger sua paz, mesmo quando parece desconfortável. Então, se você está pronto para deixar a mente deles fazer a perseguição, se você está pronto para parar de preencher as lacunas para pessoas que nunca valorizaram suas palavras, deixe esta afirmação nos comentários. Agora mesmo. Meu silêncio fala mais alto. Digite, reivindica, deixe ecoar no vazio que eles criaram. E fique comigo, porque o que vem a seguir é o momento em que o ego e o coração deles começam a lutar entre si, e seu silêncio se torna a arena. Número 3. O orgulho e o pânico começam a lutar entre si. O orgulho dirá, não me importo, mas o pânico é a voz no escuro sussurrando, você está perdendo-os. É aqui que as coisas ficam complicadas, meus amigos. É aqui que o silêncio que você escolheu começa, dividindo-os ao meio, entre a máscara que usam e a verdade que sentem. De um lado, você tem o orgulho, aquela parte barulhenta e teimosa que quer fingir que nada aconteceu. Estou bem, não preciso deles. Eu poderia ter ido embora primeiro. Mas do outro lado, você tem o pânico, silencioso, frio e assustador. O medo de que talvez, apenas talvez, eles tenham estragado algo real. E agora, isso se foi. É guerra. E seu silêncio é o campo de batalha. Imagine um belo castelo. Por fora, ele parece inabalável. Torres altas, paredes sólidas, bandeiras brilhantes soprando ao vento. Mas por dentro, os alicerces estão rachando, as paredes estão começando a tremer. E tudo porque a única coisa que mantinha toda a estrutura unida, sua atenção, foi desviada. Veja bem, eles construíram sua confiança com base na sua disponibilidade. Eles achavam que você sempre estaria lá, que poderiam ir e vir quando quisessem e você simplesmente ficaria esperando. Mas quando você ficou em silêncio, essa base começou a tremer. E agora, o orgulho está tentando sustentar as paredes, mas o pânico está derrubando-as por dentro. É assim que funciona. Primeiro, eles agem como se não percebessem.
eles também ficam em silêncio. Eles postam algo para parecer que seguiram em frente, que estão ocupados, que estão vivendo a melhor vida possível. Isso é orgulho. Mas então eles verificam seu perfil. Talvez eles não curtam nada, mas veem tudo. Eles começam a assistir suas histórias, ouvir seu nome, sentir cada segundo desse silêncio ficar mais pesado. Isso é pânico. Eles vão oscilar entre querer entrar em contato e se recusar a dar o primeiro passo. Eles vão digitar uma mensagem e apagá-la. Eles vão ficar olhando para o celular e esperando por uma notificação que não chega. Eles vão perguntar para amigos em comum como você está, mas ainda assim fingir que não estão incomodados. Isso não tem nada a ver com lógica. Isso tem a ver com sobrevivência emocional, porque o orgulho quer vencer. Mas o pânico sabe o que eles perderam. E é aí que a maioria das pessoas perde seu poder. Você. Porque você vê esse orgulho, sente essa resistência e começa a pensar que talvez eles realmente não se importem. Então você quebra o silêncio, manda a mensagem, joga uma tábua de salvação para eles. E adivinha só, eles a agarram, não porque estão prontos para te amar, certo? Mas porque querem silenciar seu pânico e alimentar seu orgulho. Esse é o jogo, e essa é a armadilha. Vamos quebrar essa mentira agora mesmo. Se alguém não procura você, nem sempre significa que não se importa. Às vezes, significa que está se afogando no próprio ego. E adivinhe só, não é sua responsabilidade consertar isso. Seu trabalho não é resgatar alguém da guerra entre o orgulho e o pânico deles. Seu trabalho é manter os pés no chão, permanecer forte para deixá-los lutar sem arrastá-lo de volta para uma batalha da qual você já saiu. Vai doer, sem dúvida. Você terá noites em que se perguntará se deveria dizer algo, qualquer coisa para aliviar a tensão, para lembrá-los. Você ainda está aberto, ainda se importa, ainda está disponível. Mas toda vez que você faz isso, você dá a vitória ao orgulho. Não ao seu orgulho, mas ao deles. E se você continuar fazendo isso, você ensina a eles que podem ignorar o pânico e ainda assim mantê-lo por perto, que não precisam crescer, que não precisam refletir, que não precisam mudar. Mas o silêncio exige mudança. O silêncio exige que eles olhem para dentro de si mesmos. Exige que eles admitam, mesmo que apenas para si mesmos, que afastaram algo raro, algo real. E é isso que os destrói. Não é a sua raiva, não são as suas lágrimas, mas a sua ausência, a sua quietude, a sua recusa em jogar cabo de guerra com alguém orgulhoso demais para dizer: sinto sua falta. Meus amigos, fiquem fortes nessa tempestade. Deixem o orgulho deles se enfurecer. Deixem o pânico deles sussurrar. Deixem a guerra dentro deles queimar, sem que você seja aquele que a apaga. Você fez sua parte. Você mostrou seu valor. E agora é hora de eles se sentarem no silêncio que ajudaram a criar. Então, se você está pronto para deixar o orgulhoso cair e o em pânico acordar, se você está cansado de ser a ponte entre a confusão deles e a sua paz, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a minha paz. Diga isso com o peito. Diga isso com o seu silêncio e fique comigo. Porque o que vem a seguir é quando seu silêncio começa a expor o quanto a identidade deles foi construída em torno da sua energia. E uma vez que isso se quebra, eles não saberão quem são sem você. Número 4. A identidade deles é abalada porque você parou de alimentá-la. Às vezes, as pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta da versão de si mesmas que só podiam ser quando você ainda aplaudia por elas. Vamos ser realistas, meus amigos. Algumas pessoas não se conectam com você para te amar. Elas se conectam com você para se alimentar de você, da sua atenção, do seu espelho, da sua validação, do seu combustível, da sua presença, da identidade delas. E quando você fica em silêncio,
quando você para de despejar sua energia nas rachaduras que elas nunca consertaram, elas não ficam apenas confusas, elas ficam expostas. Elas começam a sentir a mudança, lentamente. No começo, um pouco de vazio, um pouco de desconforto. Elas dirão a si mesmas que é só um humor, só um momento passageiro. Mas no fundo, algo está errado. Porque pela primeira vez em muito tempo, elas estão sozinhas consigo mesmas e, sem seus elogios constantes, suas palavras reconfortantes, seu apoio emocional, elas não reconhecem mais quem são. Imagina isso. Um artista de palco acostumado com o rugido da multidão, as luzes, os aplausos. Todas as noites eles sobem ao palco e se sentem gigantes, mas só por causa do público. Agora, imagina que uma noite a cortina se levanta e a multidão se foi. Assentos vazios, sem luzes, sem barulho, só silêncio. É isso que acontece quando você fica em silêncio. Eles estavam se apresentando para chamar sua atenção, mas agora o palco está vazio. E eles ficam parados ali, se perguntando se alguma vez foram realmente confiantes ou apenas viciados no som da sua validação. Eles vão começar a se questionar de maneiras que nunca tiveram que fazer antes. Ainda sou interessante sem que eles estejam assistindo? Ainda sou importante se eles não estão respondendo? Eu realmente era suficiente ou eles apenas me faziam sentir assim? Veja bem, o silêncio das pessoas faz o que as palavras nunca conseguem. Ele vira o espelho. E quando elas olham para ele, não veem a pessoa que fingiam ser. Elas veem as rachaduras, as dúvidas, as inseguranças que enterraram sob a sua atenção, e isso as abala. Vamos acabar com a mentira aqui. O mundo diz que as pessoas sentem sua falta por causa de como você é incrível. Mas às vezes, elas sentem falta de como se sentiam perto de você, de como você as fazia se sentir seguras, queridas, inteligentes, especiais. Tudo sem exigir que elas fizessem o trabalho real de serem essa pessoa, por conta própria. Você era a estrutura emocional que sustentava o fraco senso de identidade delas. E quando essa estrutura desaparece, toda a construção começa a balançar. É por isso que elas entram em pânico. É por isso que elas começam a agir de forma estranha. Num minuto, elas estão curtindo suas postagens. No outro, elas estão te ignorando de novo. Num minuto, eles parecem se importar. No outro, eles desaparecem. Não é lógica, é colapso de identidade, é retirada do ego. Você parou de aplaudir e agora eles estão se perguntando se alguma vez valeram a pena estar no palco. E é aí que você vai ficar tentado a voltar para lembrá-los de quem eles eram, para apoiá-los, para estabilizar as partes deles que estão se quebrando. Porque você tem um coração bondoso, um espírito generoso. Você se lembra do que é bom, mas meus amigos não. Porque se você voltar só para mantê-los juntos, eles nunca vão aprender a se manter sozinhos. E, pior ainda, eles vão continuar confundindo seu amor com sobrevivência emocional. Você vai se tornar uma muleta de novo, e eles vão continuar mancando pela vida em vez de aprender a andar. O que eles precisam não é de mais uma mensagem sua. É uma mensagem da realidade e do seu silêncio. Essa é a mensagem mais honesta que eles já receberam. É como dizer: não sou mais responsável por sustentar a versão de você que foi construída com a minha energia. Isso não é crueldade, é clareza. E talvez, apenas talvez, se eles forem fortes o suficiente, eles se reconstruirão, evoluirão, encontrarão seu próprio valor sem precisar que alguém constantemente lhes entregue isso. Mas essa é a jornada deles agora, não a sua. Você já fez o trabalho pesado. Você já lhes deu o plano. Agora é hora de você se reconstruir em paz, com força, em silêncio. Então, se você está pronto para deixar de ser a fonte de identidade deles, se está pronto para ver a máscara cair, sem se sentir culpado por não mantê-la no lugar, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou o espelho deles. Escreva, diga, viva,
Porque você não está aqui para refletir o valor de outra pessoa. Você está aqui para proteger o seu próprio valor. E fiquem comigo, meus amigos, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Estamos entrando na parte da jornada em que o silêncio começa a distorcer os pensamentos deles de forma tão intensa que eles inventam histórias de conclusão que os magoam mais do que a verdade jamais poderia. E você apenas continua se elevando silenciosamente, com força, sem se desculpar. Número 5. Eles começam a inventar um encerramento que os machuca ainda mais. Quando a verdade fica em silêncio, a imaginação grita, e raramente conta uma história reconfortante. Deixem-me dizer uma coisa louca, meus amigos. Quando vocês ficam em silêncio, a mente deles não para de falar. Ela começa a gritar, porque as pessoas podem sobreviver a um rompimento, podem sobreviver à distância, mas o que elas não conseguem sobreviver é não saber, não ter respostas, não ter controle sobre a narrativa. Então, o que eles fazem? Eles começam a escrever sua própria versão de conclusão, e quase sempre é mais dolorosa do que a realidade jamais foi. No começo, eles agem como se não estivessem incomodados. Eles andam por aí como se tivessem seguido em frente, como se seu silêncio não significasse nada. Mas, no fundo, isso os corrói, porque o silêncio tem uma maneira de criar espaço, e nesse espaço, a imaginação deles fica à solta. E aqui está a verdade. A imaginação não é sua amiga quando você está tentando proteger seu orgulho. Ela exagera, distorce, transforma tudo em algo mais sombrio, mais profundo, mais destrutivo. Imagine alguém preso do lado de fora de uma porta trancada. Ele bate uma vez, nada. Bate de novo. Ainda sem resposta. Agora ele está andando de um lado para o outro. O que está acontecendo lá dentro? Tem mais alguém lá? Eles estão rindo? Estão esquecendo? Ele não sabe. Mas o não saber se torna uma tortura. É isso que o silêncio faz. Ele tranca a porta, fecha as cortinas e força a pessoa a confrontar tudo o que nunca teve coragem de perguntar, sem lhe dar acesso às respostas. Agora é que as coisas ficam realmente complicadas. A pessoa começa a contar histórias para si mesma. Eles nunca devem ter me amado. Provavelmente estavam fingindo o tempo todo. Acho que eu não importava nada. E aí vem a reviravolta pessoal. Nada disso é verdade. Mas quando você fica sozinho no silêncio e o orgulho não deixa você se aproximar, você inventa uma dor só para dar sentido à sua própria confusão. Eles reescrevem a história para proteger o ego deles, não porque são cruéis, mas porque estão sofrendo. Porque admitir que perderam alguém valioso, sem nunca ter apreciado essa pessoa de verdade, é um tipo de dor que não passa com o tempo. É o tipo de dor que permanece nos momentos de silêncio, nos espaços onde sua voz costumava estar no reflexo, olhando de volta quando eles percebem que fizeram isso a si mesmos. Vamos acabar com a mentira agora. O encerramento não vem de uma conversa final. Não vem de ouvir as palavras "eu te perdoo" ou "acabou". O encerramento vem da aceitação. Mas a maioria das pessoas não quer aceitar o que destruiu. Então, em vez disso, elas reescrevem a história. Elas se convencem de que você era frio, egoísta, dramático, porque é mais fácil do que encarar a verdade de que você era leal, presente, honesto. E elas te afastaram mesmo assim. É por isso que elas lançam indiretas sutis, com citações enigmáticas. Fingem que estão prosperando. Tudo para se proteger. A versão frágil da história que agora elas se convenceram de que é verdadeira. Mas cada vez que tentam endurecer o coração, um pedaço dele se quebra um pouco mais. Porque nenhuma história, por mais bem elaborada que seja, pode silenciar a realidade do que elas sentem. Quando seu nome ainda atinge um ponto sensível e você fica tentado a corrigi-lo, a quebrar o silêncio, a defender seu caráter, a esclarecer as coisas. Mas ouça-me agora. Não dê a eles o conforto da clareza quando eles não puderam lhe dar o respeito da consistência.
Deixe-os viver com a versão que criaram. Deixe-os engasgar com a história que contaram, para justificar seu próprio descuido, porque quanto mais tempo o silêncio dura, mais alta a verdade se torna. Não por suas palavras, mas pela lacuna entre a fantasia deles e sua perda real. Você não é mais o professor deles. Você não é o encerramento deles. Você não é o herói na trajetória de redenção deles. Você é o capítulo que eles vão reler e perceber que foi nessa parte que tudo começou a desmoronar. Então, fiquem firmes, meus amigos. Deixem que eles falem consigo mesmos. Deixem que eles inventem a história. Deixem que eles confortem seu orgulho com ficção. Porque esse conforto é temporário, mas o peso da sua ausência é eterno. Se você está pronto para parar de dar às pessoas o encerramento que elas não merecem, se você está pronto para deixar seu silêncio ser a frase final de uma história que elas nunca vão terminar, então, deixe essa afirmação nos comentários agora mesmo. Eu não devo nenhum encerramento. Digam isso com convicção. Digam isso com paz. Digam isso como alguém que já explicou o que deveria ser óbvio. E fiquem comigo, porque agora vamos entrar na parte em que essa falsa confiança começa a se transformar em obsessão total. E tudo o que vocês fizeram foi ficar em silêncio. Número 6. A obsessão substitui a indiferença. No momento em que eles param de ter notícias suas, é quando eles não conseguem mais parar de pensar em vocês. Meus amigos, vamos quebrar um mito comum agora mesmo. Que o silêncio faz as pessoas te esquecerem. Não. O silêncio não te torna esquecível. Ele te torna inesquecível, porque a mente humana não fica obcecada com o que entende. Ela fica obcecada com o que não entende. E quando você fica em silêncio, quando retira sua energia sem explicação, você se torna uma pergunta que eles não conseguem responder. E essa pergunta os mantém acordados à noite. Veja, as pessoas fingem ser indiferentes. Elas agem como se o seu silêncio não significasse nada. Elas dizem a si mesmas: eu não me importo. Mas isso é um mecanismo de defesa, não a verdade. Você não se defende contra coisas que não sente. Você não evita a página de alguém, a menos que seja doloroso vê-la. Você não fala mal, a menos que esteja tentando silenciar sua própria culpa. Então, quando agem como se não se importassem, essa é a primeira pista de que já estão entrando em espiral. Isso não acontece de uma vez. A obsessão surge lentamente. No começo, eles podem apenas notar sua ausência. Perguntam-se para onde você foi. Pensam em entrar em contato. Então, começam a procurar por você com mais frequência. Você postou? Você está online? Você seguiu em frente? Eles começam a perseguir sua presença, enquanto fingem que superaram você. Essa é a descida silenciosa do orgulho à paranoia. Imagine uma sala com um gotejamento constante. No começo, é apenas um ruído de fundo. Eles nem percebem. Mas quando a sala fica silenciosa, quando a TV é desligada, as vozes se vão e as distrações desaparecem. Gotejamento, gotejamento, gotejamento. Esse é o seu silêncio. Ele se torna o único som que eles não conseguem ignorar, o único ritmo que não conseguem desligar, e isso os deixa loucos. Não porque é alto, mas porque nunca para. Eles vão percorrer mensagens antigas, reler mensagens antigas, tentar decifrar o seu silêncio como se fosse um quebra-cabeça. O que eles estão pensando? Eles me odeiam? Eles estão felizes sem mim? E cada pergunta sem resposta se torna uma semente de obsessão, porque eles não conseguem seguir em frente. Não quando não há um encerramento. Não quando não há uma palavra final. Apenas uma página em branco e uma mente que não para de escrever. E essa é a ironia, não é? Quando você estava disponível, eles te ignoravam. Quando você falava, eles não ouviam. Mas agora que você ficou em silêncio, agora que você desapareceu, você está mais presente na mente deles
do que nunca esteve na vida deles. Porque as pessoas não perseguem o que entendem. Elas perseguem o que as confunde, o que escapa por entre os dedos, o que não faz sentido. Vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Eles não querem você de volta porque te amam. Elas querem você de volta porque não conseguem parar de pensar em você. Isso não é amor, é obsessão, é ego. É a dor de não conseguir mais controlar a narrativa. E é exatamente o que elas merecem. Mas é aqui que fica complicado. A obsessão nem sempre parece desesperada. Às vezes parece passiva. Às vezes parece silêncio também. Mas acredite em mim, eles estão observando. Eles estão ouvindo. Eles estão analisando cada movimento seu, mesmo quando fingem que seguiram em frente. É o que acontece quando você mexe com a sensação de certeza de alguém. Quando você tira a rede de segurança emocional deles e a substitui por mistério. Você não precisa apostar para ser lembrado. Você não precisa entrar em contato para ficar na cabeça deles. Seu silêncio é a mensagem, e ela bate mais forte a cada dia que passa, porque a obsessão cresce na escuridão. E você, meu amigo, se tornou a sombra da qual eles não conseguem escapar. Eles vão começar a imaginar coisas, criar cenários, se convencer de que você já encontrou alguém melhor, que você está mais feliz, que você está radiante sem eles. E talvez você esteja. Mas mesmo que não esteja, mesmo que esteja se recuperando silenciosamente com a ideia de sua paz sem a presença deles, é isso que os assombra, é isso que transforma indiferença em fixação. E aqui está a parte que dói para eles. Quanto mais eles ficam obcecados, menos você se importa. Porque enquanto eles ficam presos, girando em círculos, você está caminhando em linha reta, para frente, para cima, saindo do espaço onde antes implorava para ser visto, e entrando no espaço onde finalmente está escolhendo a si mesmo. Então, se você está pronto para parar de ser o consolo emocional de alguém e começar a ser o seu despertar, deixe isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é a obsessão deles. Deixe o mundo saber que você não precisa mais falar para ser sentido. Você só precisa desaparecer com dignidade. E fique comigo, porque o que vem a seguir é o ponto de virada. O momento em que seu silêncio se torna mais do que confusão. Ele se torna consequência. E eles finalmente vão entender. Nem todas as tempestades são permitidas. Algumas chegam em silêncio e destroem tudo. Número 7. O silêncio se torna o castigo deles, não a sua vingança. Você não escolheu o silêncio para machucá-los, mas isso os machuca mesmo assim. Isso não é vingança, é consequência. Vamos deixar uma coisa bem clara agora, meus amigos. Você não ficou em silêncio para ser mesquinho. Você não ficou em silêncio para jogar jogos. Você não se afastou para fazê-lo sofrer. Você se afastou porque estava cansado de sangrar por alguém que nunca percebeu a ferida. Você ficou em silêncio porque finalmente percebeu que dar a eles acesso à sua paz era a verdadeira traição. E o que acontece depois? Isso não é culpa sua, a culpa é deles. Veja bem, a maioria das pessoas confunde silêncio com punição. Elas acham que, se você não está falando, está tentando se vingar delas. Elas acham que a ausência da sua voz é uma arma. E, de certa forma, elas estão certas, mas não da maneira que pensam. Seu silêncio é poderoso, mas não porque é uma espada. É poderoso porque os força a sentar em uma sala na qual nunca quiseram entrar. Uma sala chamada responsabilidade. Imagina uma criança que tem brincado de forma agressiva, quebrando coisas, ignorando regras. Então, um dia, os pais não gritam, não punem, apenas se afastam, se retiram, deixam a criança no silêncio. Esse silêncio ecoa mais alto do que qualquer sermão jamais poderia, porque aquela criança fica sem ninguém para culpar, ninguém com quem discutir, ninguém para distraí-la do que fez. Foi isso que você fez. Você a deixou sozinha com a verdade.
E para alguém que se alimentava das suas reações emocionais, esse silêncio é insuportável. E aqui está a ironia. Ela queria paz. Lembre-se, eles disseram que precisavam de espaço. Eles alegaram que estavam cansados de drama. E agora eles têm isso. Quietude, silêncio, nada. E isso os está deixando loucos, porque eles não esperavam que seu silêncio fosse tão permanente, tão calmo, tão intocável. Eles pensaram que você voltaria. Eles pensaram que você iria ceder. Mas, em vez disso, você desapareceu como uma tempestade que limpou o céu e levou o sol com ela. Vamos desmascarar outra mentira. Enquanto estamos aqui, eles vão dizer a si mesmos, e talvez até aos outros, que seu silêncio é imaturo. Eles estão sendo tóxicos, estão sumindo. Não, meu amigo, você não está sumindo. Você está crescendo. E você não deve a ninguém uma explicação por escolher a paz em vez do caos. Você era barulhento quando os amava, barulhento quando os apoiava, barulhento quando os avisava. Mas agora, você simplesmente se cansou e eles sentem isso. Não se deixe enganar pelas postagens orgulhosas e sorrisos falsos. Por trás dessa fachada, há confusão, há pânico, há um loop constante na cabeça deles dizendo: por que eles estão tão quietos? O que estão pensando? Será que foram embora para sempre? Porque a verdade é que eles nunca estiveram preparados para perder você. Não assim, não com elegância, não sem uma última palavra que eles pudessem distorcer ou usar contra você. Seu silêncio não saiu simplesmente. Ele fechou a porta suavemente e a trancou. E agora eles estão presos do outro lado. Aqui está o que mais os atinge. Eles sabem que não podem culpar você. Você não brigou, não atacou, não buscou vingança. Você simplesmente parou. Parou de aparecer, parou de responder, parou de dar a eles a refeição emocional que estavam acostumados a comer, sem nunca trazer nada para a mesa. E agora, eles estão famintos. E a fome não é por você, é pelo acesso a você, pela versão de você que os fazia se sentir seguros, importantes, amados. Essa versão ficou em silêncio, e é um silêncio que eles não conseguem ignorar. É por isso que o silêncio funciona. Não porque é passivo, mas porque não deixa nada para eles manipularem. Não há mensagens para distorcer, nenhum tom para interpretar, nenhuma fraqueza para explorar. Apenas uma ausência fria e limpa que os força a sentir tudo o que você antes carregava por eles. Mas você não está mais com raiva. Você não está quebrado. Você não está olhando para trás. Você aprendeu que a paz não é encontrada em se explicar para pessoas que já tomaram suas decisões. Ela é encontrada na confiança silenciosa de se afastar com dignidade e nunca mais precisar levantar a voz para provar seu valor. Então, se você está pronto para deixar seu silêncio se tornar o encerramento que eles nunca esperavam, se você está cansado de defender sua paz e pronto para viver nela, compartilhe essa verdade poderosa nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é meu poder. Diga isso, mostre isso, deixe o mundo e seu passado ouvirem você em seu silêncio. E aí está, meus amigos, a verdade silenciosa que eles nunca esperavam. Seu silêncio nunca foi vingança, foi revelação. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, clique no botão curtir. Compartilhe com alguém que precise e não se esqueça de se inscrever para receber mais sabedoria sombria e estoica.